Um debate sobre imigração rapidamente se transformou num duelo aceso. Rodrigo Taxa, do Chega, enfrentou críticas duras de Ana Paula Costa e de outros convidados, que o acusaram de extremismo e demagogia. Mas Rodrigo Taxa não perdoou e respondeu à altura. No auge da discussão, as trocas de palavras subiram de tom, revelando a tensão que este tema continua a gerar em Portugal. Veja agora os momentos mais intensos deste confronto. Em relação a esta questão dos setores que precisam de mão de obra imigrante, e trazendo este dado que falávamos há pouco, agricultura e pescas 40%, alojamento e restauração 31%, construção 23%, se dificultar, se a porta for mais apertada para a entrada destes imigrantes, qual é a solução que o Chega tem para resolver depois a falta de mão de obra nestes setores? Em relação a esta questão dos setores que precisam de mão de obra imigrante, e trazendo este dado que falávamos há pouco, agricultura e pescas 40%, alojamento e restauração 31%, construção 23%, se dificultar, se a porta for mais apertada para a entrada destes imigrantes, qual é a solução que o Chega tem para resolver depois a falta de mão de obra nestes setores? Ana Paula, se me permite, eu vou já aí, mas deixe-me só reagir aqui a uma... Ana Paula Sara. Desculpa. Enganei-me o nome. Permitam-me reagir aqui duas ou três coisas. A primeira coisa, da nossa parte, nunca ninguém ouviu ninguém do Chega dizer, nem em conta escrita em lado nenhum, nós somos contra os imigrantes em Portugal. Nunca o dissemos e não o consideramos. Somos defensores de critérios bem feitos e na nossa capacidade de promover o bem-estar aos que cá estão e aos que vêm. A questão que me coloca, que tem que ver com a agricultura, eu conheço-a bem, sabe porquê? É que eu sou um rural e conheço bem o que é a realidade rural. E vou tentar explicar-lhe isto da seguinte maneira. Há áreas de atividade no nosso país nas quais, nas últimas décadas, o Estado desinvestiu de uma maneira brutal. E, grosso modo, e quem é do campo sabe que isto funciona assim. Não há portugueses a quererem trabalhar na agricultura. As pessoas deixaram de querer trabalhar no campo porque vendeu-se para a sociedade portuguesa que uma pessoa que trabalhasse no campo era uma pessoa diminuída face a uma pessoa que trabalhasse num meio urbano. Mas essa já é uma realidade agora, não é? Portanto, como é que se tenciona resolver? E, portanto, o Estado tem culpa nesta realidade. Depois dou-lhe outro exemplo. É que, fruto disto que acabei de dizer, nós também temos muitos portugueses que não querem fazer nenhum. E, portanto, ao não querem fazer nenhum, porquê? Porque se não fizerem nenhum, têm acesso a um subsídio de desemprego e depois despedem-se passado pouco tempo e têm outro e não querem fazer nenhum. E ficamos sem pessoas para que trabalhar. Nós temos que ter a coragem de dizer isto também. E, objetivamente, na agricultura, aquilo que se passa é que... Portanto, acha que seriam os desempregados a resolver esse problema? Eu não estou a dizer que os desempregados conseguiriam resolver o problema na sua totalidade. Estou a dizer, e assumo por inteiro a dimensão das minhas palavras, que nós também temos muita gente na nossa sociedade que não quer fazer nenhum. E como não querem fazer nenhum, têm que vir outros fazer os trabalhos que não querem. Eu estou à vontade até sabe porquê. É que eu tenho várias pessoas na minha família que foram imigrantes. Portanto, eu não sou contra os imigrantes, eu sei bem o que é um imigrante. E sei bem o que é uma pessoa sair de Portugal com uma vida remediada, ir trabalhar muitíssimo para fazer uma vida, passar por dificuldades, mas ter que responder a critérios que o Estado que os recebia tinha. Mas continua sem dar as soluções que o do Chega para esta questão, para resolver no imediato a falta depois de mão de obra? A falta de mão de obra passa exatamente por aquilo que disse. Eu já lhe dei a resposta. Indiretamente temos que reforçar na formação das pessoas, temos que ir buscar, sim senhor, aos desempregados e há que ter coragem de o dizer. E deixe-me só terminar com isto. Há não muitos dias saiu uma reportagem num canal concorrente em que eram os próprios imigrantes, alguns que trabalhavam nessa, mas como noutras áreas de atividade, que eram eles que diziam à jornalista: nós chegamos cá, nós não temos condições, isto é já muito pior que lá e ainda somos alvo de máfias. E era um corredor com não sei quantos metros em que havia quartos de 2 por 2 metros nos quais dormiam 2 pessoas. E esta nova lei vai resolver esse problema? Esta nova lei, eu já tive a oportunidade de dizer isto neste mesmo canal esta semana, esta nova lei não resolve tudo de uma vez só, mas é um passo. É um passo importante. Nós temos que criar critérios objetivos. Repare, passam a vida a dizer que o Chega é de extrema-direita e nós somos contra os imigrantes. Valha-me Deus, aquilo que eu estou aqui a fazer nesta intervenção é exatamente a dar uma palavra de apreço aos imigrantes, a dizer que os que vêm nós temos que lhes conseguir dar condições, mas não podem vir todos. Nem podem vir na dimensão que têm chegado. Isto é objetivo. Ouçam, não vale a pena, para terminar, não vale a pena nós lançarmos areia para os olhos das pessoas. Nós temos vários exemplos na Europa do processo que está a acontecer em Portugal. França começou assim há 40 anos, quando lá estavam inclusivamente familiares meus. Portanto, Portugal está agora a entrar naquilo... Rodrigo Taxa sublinha que o Chega não é contra os imigrantes, mas defende critérios claros. Para ele, o Estado desvalorizou setores como a agricultura e há muitos portugueses que recusam trabalhar, vivendo de subsídios.
A solução, diz, passa por formação, responsabilização e limites na entrada de imigrantes. Mas, ouvindo as explicações do Chega e também do Governo, os imigrantes, nomeadamente a comunidade brasileira, que é imensa em Portugal, como sabemos, sentem-se bem-vindos. Eu tenho imensa pena que o Portugal, que também é a minha casa, tenha passado a conviver com discursos tão demagógicos e completamente errados, que ferem não só a imigração, mas toda a população portuguesa, inclusive a nossa democracia, que foi tão cara e tão conquistada. Eu tenho imensa pena mesmo, porque nós rebaixamos muito a qualidade do debate. E nós vamos ter implicações que não é só para a imigração, é para o país. Eu tenho pena disso. A comunidade brasileira, historicamente, é consolidada em Portugal. E falando sobre imigração, é uma mentira dizer que a imigração não tinha regras, que não era regulamentada. A imigração sempre foi regulamentada. A primeira lei de estrangeiros, que se chama Lei de Entrada, Saída, Permanência, e eventual expulsão de estrangeiros é de 1981. De lá para cá, nós tivemos 5 leis. A última é de 2007, que foi alterada agora, mas sofreu sucessivas alterações. E nós dizemos que existe um modelo aqui, né, de imigração do sul da Europa, e mais específico ainda, que é o ibérico, que é um nexo entre imigração e mercado de trabalho, né? E a comunidade brasileira entra muito nesse modelo porque a maioria é trabalhadora, mas cada vez mais vem para estudar, altamente qualificada, é muito diverso o perfil da nossa comunidade. Não, e vem trabalhar também para setores que falta mão de obra, né? Há relatórios apontando a escassez de mão de obra em Portugal e na Europa como um todo, por uma questão muito específica, demográfica, inclusive. A Europa é um país, é o velho mundo, não chama velho mundo à toa, né? Está envelhecida, Portugal é um dos países mais envelhecidos da Europa, tem uma escassez de mão de obra em setores específicos, do serviço, do turismo, claro. Nós temos uma segmentação do mercado de trabalho altíssima, um setor que também a economia é muito informal, né, muito suscetível a abalos econômicos. Então, uma série de fatores aqui que faz com que o principal fator de atração da imigração seja a economia e o mercado de trabalho. Então, ajude-nos com exemplos práticos. Esta nova lei vai trazer que tipo de problemas às comunidades? Vai dificultar exatamente o discurso que o governo, contrariamente, cria na política. A ideia que é criar uma imigração segura, regular e ordenada. Mas, ouvindo as explicações do Chega e também do Governo, os imigrantes, nomeadamente a comunidade brasileira, que é imensa em Portugal, como sabemos, sentem-se bem-vindos. Eu tenho imensa pena que o Portugal, que também é a minha casa, tenha passado a conviver com discursos tão demagógicos e completamente errados, que ferem não só a imigração, mas toda a população portuguesa, inclusive a nossa democracia, que foi tão cara e tão conquistada. Eu tenho imensa pena mesmo, porque nós rebaixamos muito a qualidade do debate. E nós vamos ter implicações que não é só para a imigração, é para o país. Eu tenho pena disso. A comunidade brasileira, historicamente, é consolidada em Portugal. E falando sobre imigração, é uma mentira dizer que a imigração não tinha regras, que não era regulamentada. A imigração sempre foi regulamentada. A primeira lei de estrangeiros, que se chama Lei de Entrada, Saída, Permanência, e eventual expulsão de estrangeiros é de 1981. De lá para cá, nós tivemos 5 leis. A última é de 2007, que foi alterada agora, mas sofreu sucessivas alterações. E nós dizemos que existe um modelo aqui, né, de imigração do sul da Europa, e mais específico ainda, que é o ibérico, que é um nexo entre imigração e mercado de trabalho, né? E a comunidade brasileira entra muito nesse modelo porque a maioria é trabalhadora, mas cada vez mais vem para estudar, altamente qualificada, é muito diverso o perfil da nossa comunidade. Não, e vem trabalhar também para setores que falta mão de obra, né? Há relatórios apontando a escassez de mão de obra em Portugal e na Europa como um todo, por uma questão muito específica, demográfica, inclusive. A Europa é um país, é o velho mundo, não chama velho mundo à toa, né? Está envelhecida, Portugal é um dos países mais envelhecidos da Europa, tem uma escassez de mão de obra em setores específicos, do serviço, do turismo, claro. Nós temos uma segmentação do mercado. Ana Paula Santos defendeu a comunidade imigrante, em especial os brasileiros, acusando o Chega de usar um discurso demagógico e perigoso para a democracia. Na sua visão, a imigração sempre foi regulada e essencial para setores onde falta mão de obra em Portugal. Uma questão rápida. Vamos lá ver, estamos a fazer o debate ao contrário, com o devido respeito, e eu ouvia com muita atenção, e há coisas que disse que eu até concordo, não leva mal aquilo que vou dizer. Mas está a fazer a conversa ao contrário, está a começar a casa pelo telhado, porque política consular não tem nada, os serviços consulares
nada tem a ver com a definição de uma política migratória de Portugal ou de qualquer país, valha-me Deus. Vai lá ler o que está escrito na lei dos estrangeiros. Não manda a mim ler a lei dos estrangeiros, que eu até fui um dos que participou mais afincadamente nela. Portanto, vamos lá ver também um bocadinho de noção das coisas que se dizem e a quem se dizem. Agora, com o devido respeito, desculpe lá, tenho que lhe dizer, já que me lançou essa, também tenho que lhe lançar uma na resposta, que é confundir-se, que é aquilo que está a fazer. Serviços de resposta do Estado em qualquer área, nomeadamente para aquilo que aqui estamos a falar. Com política migratória, desculpe, vou ter que lhe dizer assim, a senhora não percebe nada do que está a dizer. Não percebe nada, está a misturar um tema e outro. Então, são coisas é distintas. Eu explico-lhe porquê. Eu explico-lhe porquê. Aí os serviços que emitem o visto, os serviços consulares, como qualquer outro serviço do Estado, existe para funcionar. Seja qual for a política posta em causa, é uma consequência, não é o impulso. E, portanto, com o devido respeito, e é mesmo com o devido respeito, desculpe, não sabe do que está a falar. E devia saber. Que não sabe o que está a falar. Pronto, eu é que não sei muito bem. Está bem. O canal de recrutamento principal é o consulado. Mas eu acabei de explicar que nós não estamos a falar de canais de recrutamento. É o consulado. Mas a senhora e a lei de estrangeiros mestiços. Nós temos um artigo que faz essa alteração, que muda Vamos falarmos cada vez, porque senão não nos vamos entender. Não faz puto de ideia o que é que está a dizer. Não chega demagogo e nós temos essas diferenças irreconciliáveis. Tirar essas dúvidas. Não faz puto de ideia do que é que está a falar. Ninguém em casa vai conseguir acompanhar. Nós não mentimos, a senhora é que não faz puta ideia do que está a dizer. Rodrigo Taxa não perdoou e respondeu de forma dura a Ana Paula Santos, acusando-a de confundir os temas e afirmando que ela não fazia ideia do que estava a dizer sobre imigração e política consular. Agora, Nuno Gonçalo Poças, isto no meio da confusão é difícil nós nos entendermos, portanto apelo também a que falem um de cada vez para que as pessoas nos consigam acompanhar em casa e vamos então tentar esclarecer estes conceitos jurídicos que ficam nesta nova lei. Há aqui dúvidas que ficam ou a lei fica suficientemente clara? Nós tínhamos uma regulamentação que deixou de ser mais restritiva para passar a ser mais flexível. Vamos chamar assim, vamos utilizar o eufemismo. É mesmo. Agora, independentemente do tipo de regulamentação que se queira, claro que ela depende de uma série de serviços públicos à volta. Nós não podemos ter um regime como tínhamos o da manifestação de interesses e depois não ter o serviço público de estrangeiros e fronteiras que havia na altura, sem capacidade de resposta, face a uma situação de regulamentação que era fácil adivinhar que imensa gente... Então, mas deixe-me perguntar de outra forma. Se os era fácil, é por isso. Se os serviços estivessem a funcionar em pleno, reforçados, era necessário fazer esta alteração na lei dos estrangeiros? Uma coisa não tem nada a ver. Certo, eu aqui vou ter que concordar. Uma coisa não condiciona necessariamente a outra. A política migratória depende não só da questão dos serviços e da agilidade com que o Estado funciona. Há um princípio, eu ia dizer económica em primeiro lugar, mas até acho que não seja esse o principal. Há razões de política cultural, social, de coesão social, de coesão das comunidades, de economia, naturalmente, de emprego, etc. Portanto, a imigração depende de uma série de coisas, não é? Se o Estado tem capacidade, recebemos. Sim. Se não tem capacidade, não recebemos. Mas não é só isso. Na sua perspectiva, mesmo que estivessem a funcionar bem os serviços, era necessário rever esta política migratória? Não percebi, desculpa lá. Não, é porque eu estou a dizer que um dos argumentos, além do efeito de chamada para se mudar a lei, foi a capacidade administrativa. Então, se uma coisa não tem nada a ver com a outra, esse argumento não poderia ser utilizado pelo Estado para mexer na lei. Se a capacidade administrativa, como se tentou criar, que era o problema, não tem nada a ver com a política de imigração, se uma coisa é diferente da outra, e quando nós falamos de capacidade administrativa, de acolhimento, nós também estamos a falar de serviços públicos, é claro que os serviços públicos têm a ver com a política de imigração. Porque se o serviço de imigração não funciona, a legislação pode ser falha. Também não adianta muito ter uma lei que não funciona. Para concluir, Nuno, sim. Se calhar vou ter que repetir, eu não sei como quero refazer a pergunta que me fez e que eu não consegui perceber. Não, eu estava a questionar que era se na sua perspectiva, de forma simples, se Portugal tinha que rever a política migratória independentemente dos serviços funcionarem bem ou mal. Eu acho que tinha. Eu acho que tinha. Porquê? É isso que eu estava a dizer. Vamos olhar para este caso em concreto que eu estava a falar da questão do reagrupamento familiar. É ou não é importante que o imigrante que cá está, que tem a sua situação legal, para receber a sua família, tenha condições para o receber em casa? Claro. É ou não é importante? Óbvio. Eu acho que é. Óbvio. E se isso era necessário? É. Claro que há sempre ajustes a fazer no meio disto, não é? Há sempre... As leis não são estanques, isto não são árvores, não é? E bem. E mesmo até as árvores crescem. E morrem, etc. E, portanto, Então deixa-me fazer essa questão. No meio da confusão, o jurista Gonçalo Poças tentou recentrar o debate.
Destacou que a política migratória não depende apenas dos serviços públicos, mas também de fatores sociais, culturais e económicos, defendendo ainda que a lei precisava de ajustes. Acrescentar aqui os dados para depois também reagir que os imigrantes, os dados mais recentes, os números de 2024 da Segurança Social, mostram-nos que os imigrantes em Portugal contribuem 5 vezes mais para a Segurança Social do que recebem em apoios do Estado. Faz sentido esta narrativa contra os apoios dos imigrantes? Ouça, narrativas há muito. E a verdade é que esses dados não conseguem esconder a realidade do nosso país. Peço imensa desculpa, vou voltar ao mesmo. E qualquer português, seja qual for o tipo de pessoa que me esteja a ouvir, compreende isto. E, aliás, já foi dito aqui neste painel. Mas isto são dados, não é? São factos. São dados, como também são dados que em pouco tempo no nosso país entrou mais de 1 milhão de pessoas, valha-me Deus. A contribuírem 5 vezes mais para a Segurança Social. Nós não conseguimos absorver este número de pessoas. Não sou eu que digo, não é o Chega que diz. Se forem a representantes de vários hospitais, são eles que dizem que a maior parte das consultas já nem é feita a portugueses e que os nossos hospitais não foram sequer formatados para conseguir responder a uma dimensão de necessidades como hoje existe. Peço-lhe agora uma resposta rápida, porque já estamos a entrar na reta final do nosso tempo. Em relação a esta questão dos apoios, lhe perguntava, faz sentido apertar a questão dos apoios, sendo que os imigrantes contribuem 5 vezes mais para a Segurança Social do que recebem apoios? Faz sentido. Independentemente da contribuição que seja feita, nós temos que olhar sempre também à nossa capacidade operativa do Estado, económico-financeira. E esse dado não esconde as limitações que o nosso Estado enfrenta. Desculpe. Nós podemos dizer esse dado às vezes que nós quisermos. Não vale a pena. Isto aqui é muito bonito, nos meios urbanos a vida é outra. Ouça, vá ao Portugal real, vá às terras pequenas, vá ver o que lá se passa. Vá ver o que é o comércio nas zonas pequenas do país. Vá ver a dificuldade que as pessoas vivem, não só as pessoas portuguesas, como as pessoas imigrantes. Eu dei-lhe um exemplo de uma reportagem em que há um próprio imigrante, não sou eu, não é ninguém do Chega, que diz, ouça, somos enganados, vimos para cá, o Estado português não tem condições sequer para nos receber e ainda somos alvos de máfia, e até contou uma história que para pagarem o quarto nem sabiam quem é que estavam a pagar, que era uma máfia que mandava alguém receber. E para reagir a estas ideias vou dar um minuto a cada um. É esta política de imigração que tanto se defende para Portugal. Desculpem. Mesmo perante dados que mostram que os imigrantes contribuem 5 vezes mais para a Segurança Social do que recebem apoios, Rodrigo Tacha rebateu. Portugal, segundo ele, não tem condições para absorver este número de pessoas e os serviços públicos já estão em ruptura. Acho que não. Uma coisa muito rápida. A terceirização económica, por exemplo, que vive no sítio onde estamos, em Lisboa, Sim. que traz do turismo uma grande... Não foi culpa dos imigrantes que fizeram essa transformação económica. Não, foi nossa. Foram os atores económicos... Certo. Calma, deixa-me falar, não estou aqui no Parlamento. Os próprios atores económicos que precisam desta mão de obra e que o fizeram. Até estou a concordar consigo. Portanto, não, ou seja, começar a falar de imigração e Não, é pessoal... que o Chega é muito bom em gritar com imigrantes e com Eu não estou a mulheres. gritar com ninguém. É ótimo. Mas olha, está a conseguir que eu não falo. Eu não Isso estou a fica gritar. chato. Não, António. Mas eu não António, gritei com mulher nenhuma. Esta conversa também não serve para mim. É evidente que há aqui... Tenho educação. E percebo-se a questão dos números, mas a mim há questões também humanas que temos de ter e que não temos e que esta lei não vai, obviamente, ajudar. Esta conversa de que é uma cena mais humana não é humana. É verdade que o governo anterior, há 2 governos, aliás, porque tivemos um governo anterior, também prejudicou muito isto. Portanto, o governo liderado pelo PS criou este percurso que estamos agora a viver e pior, e quando chegou o momento de ter medo da extrema-direita, usou os imigrantes... Quem é a extrema-direita? Diga lá. Deixa-me falar. Quem é a extrema-direita? Diga lá. Usou os imigrantes. Quem é a extrema-direita? você. Não sou nada. Acha que alguém faz um discurso como eu fizer de extrema-direita? Mas posso falar com a Cristina? Só se você Usou for depois os idiota. próprios imigrantes como... Só se você for idiota. Como... Se calhar sou. Não, se calhar não. É mesmo. Ah, bem. É mesmo. Como acelerar barreira, o debate. com barreira moral É mesmo. não é, da luta. É mesmo. E portanto lembrar que Não estamos aqui para ofender ninguém. Não, mas desculpe, eu faço um discurso as pessoas são... completamente normal. Este senhor diz que... Diz a extrema-direita, eu pergunto quem é. Este senhor responde que sou eu. Depois do discurso que toda a gente ouviu, tem que dizer que é idiota. Leia o Miguel Carvalho, você lá é uma estrela. Você lá é uma estrela. António, para terminar, Não seja idiota. para concluir, por favor, para passar a Não, palavra. só para dizer isso, que se queremos então preocupar com a coesão, para mim é ridículo pensar em tirar acesso à saúde, à segurança social, a pessoas que contribuem. O confronto chegou ao auge quando António Brito Guterres acusou Rodrigo Tacha de ser extrema-direita e de ter um discurso contra imigrantes e mulheres. Revoltado, Tacha não perdoou, chamou-lhe várias vezes idiota e deixou claro que não aceitava ser rotulado dessa forma. E você, o que acha? António Guterres, ao insultar Rodrigo Tacha de ser extrema-direita e de ter um discurso contra imigrantes, mereceu o que ouviu. Rodrigo Tacha respondeu bem. Deixe seu comentário e faça parte deste debate.